Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia Aline está aqui para a nossa aula de artes. E na aula passada nós começamos a falar sobre a dança, dançar utilizando tecidos, né? A tia Aline falou para vocês sobre algumas danças, né? E eu sugeri uma atividade para vocês, né? Que vocês iriam aí, falando sobre por que será que os super-heróis utilizavam capas, né? O que significava aquelas capas para ele? E aí, o que significava o uso da capa para eles, desculpa. E aí a tia Aline sugeriu, pediu para vocês, que vocês desenhassem aí um super-herói que utilizasse capa e colasse, um pedacinho de tecido representando essa capa dele, não é isso? E aí a tia Aline vai mostrar para vocês que nós recebemos aqui alguns registros, primeiro ano, aí a tia vai mostrar aqui, ó, registro da nossa aula de artes. E aí nós temos aqui a Júlia, A Júlia fez aí a Mulher Maravilha dela, não é? E aí fez aqui a capa dela de tecido, A Júlia, aluna da tia Jaqueline. Parabéns, Julinha, Aqui a Alice Eloise, Aluna da tia Aline. Ela fez aí a heroína dela, E colocou aqui uma capa. Vocês estão vendo aí a cor da capa, o tecidozinho da capa dela, Azul, tem uma branco com umas listrinhas azul. Parabéns, Lícia. Aqui foi do Nicolas, Nicolas da tia Aline também. Ele fez aqui esse super-herói, E colocou aí um pedacinho de tecido e ele escreveu, que a capa é para voar, O superpoder dela aí a capa servia para voar. Muito bem, Nicolas, parabéns. Aqui, o Otávio, Luiz Otávio, ele fez aqui um Batman, E aí colocou aí a capa dele utilizando um pedacinho de tecido preto, Parabéns, Luiz Otávio. E, a terminar aqui, nós temos aqui a super-heroína da Yafla, Ela também fez aí. Eu tenho o poder de ler mentes, Ela colocou aí que a heroína aí dela tinha o poder de ler mentes, Ela pintou aí a roupinha dela toda de azul, com uma capa vermelha. Ficou muito lindo, parabéns, Parabéns para a Júlia, para o Nicolas, para o Luiz Otávio, A Yafla, a Alice Eloise, E se vocês tiverem feito, vocês podem mandar para a tia Aline e para a tia Jaqueline ainda, tá bom? E a tia queria agradecer aí a participação de vocês. E nós vamos continuar, falando sobre tecidos na dança, E aí hoje nós vamos abrir aí o nosso livro aí na página 43, Deixa só a tia Aline abrir aqui, 43. A tia Aline também tinha sugerido que vocês dançassem utilizando tecidos, Vamos ver aqui um pouquinho. A tia Aline falou sobre a dança aérea para vocês. E aqui deixa a tia Aline voltar. A dança aérea, aqui é para saber mais. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a dança aérea. A dança aérea também acontece nos espetáculos do Circo de Soleil. Você já teve a oportunidade de assistir a uma dessas apresentações? Os acrobatas aéreos ficam suspensos em faixas e fazem acrobacias, demonstrando força, sincronismo e beleza. Com faixas duplas, os artistas se movimentam como se fossem um só, realizando as acrobacias com muito ritmo. Olha aqui, nessa imagem vocês vão ver aí, uma dança aérea feita aí no Circo de Soleil. Vocês podem pedir para o papai, para a mamãe pesquisarem aí na internet para vocês verem aí uma apresentação deles, E aí vamos continuar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a expressividade dos tecidos. Observem essa imagem aí. O que vocês estão vendo, Tem uma moça aí dançando, E ela está dançando com tecido, Vejam aí o movimento que deu no tecido, E aí deixa eu ler um pouquinho para vocês. Expressividade dos tecidos na dança.
A não ser na dança aérea, como vimos no início do capítulo, geralmente nas outras danças o tecido funciona como um ornamento, né? Ou seja, um adereço, né? Para criar efeitos diferentes e especiais de expressividade. Nesse caso, cada tipo de tecido passa emoções e expressões diferentes, né? No caso dessas danças, né, eles utilizam tecido para representar, né, emoções e expressões de várias formas, né? E isso vai acontecer de acordo com os movimentos que eles realizarem, certo? Observe atentamente a imagem e tente reproduzir a posição em que a dançarina se encontra. Tentem aí na casa de vocês. Peguem um pedaço de tecido, tentem ficar nessa posição aí, né? E aí vamos ver. E aí, o que vocês acham? Será que o tecido e a luz aí faz com que a dança pareça diferente? Né? Será que a dançarina parece estar mais elástica do que com o corpo, né? Com mais elasticidade, no corpo que o normal, né? Geralmente, esse tipo de efeito é o que normalmente conseguimos com os tecidos na dança, né? Ele nos dá uma visão diferente, né? Do espaço, do corpo, da luz, do movimento, certo? Vamos continuar. Deixa eu além passar aqui. E aí, na página 244, né? Para saber mais, fala o seguinte: a artista plástica brasileira Lígia Paper também utilizou o tecido em suas produções. Sua obra chamada Divisor era formada por um enorme tecido branco com várias aberturas para que as pessoas pudessem encaixar a cabeça. Assim, uma multidão desfilou sua obra pelas ruas, divertindo-se com o movimento do tecido. Observem aí essa obra aí da Lígia, chama Divisor, né? Essa obra aí, de 1968, né? Aí o que eles utilizaram? Um pano de algodão, né? Fendas. Vocês estão vendo aí, olha? E eles começaram a fazer movimentos, né? Utilizando esse tecido. Vamos continuar um pouquinho. E aqui nós vamos ter o nosso RA, né? E aí, o que o nosso RA está pedindo, né? Ele é um jogo, né? Que vocês vão precisar associar um tipo de tecido à imagem. Eles vão te mostrar a imagem, né? Ó. E aí, vocês vão associar o tecido a essa imagem. Qual aqui o tecido vai combinar com a roupa? Aí, vocês vão aí associando, certo? O tecido à imagem que vai aparecer aí, tudo bem? Cada tecido ele possui o quê? Ele possui a sua característica específica, né? E para cada determinada finalidade, né? Assim como com estampas, né? Então o tecido ele nos oferece muitas possibilidades, né? E a criatividade é quem manda, né? Nessa hora, né? Você pode descobrir novas formas de brincar utilizando tecido, né? E aí nessa realidade, a estampa ela deve estar relacionada com o objeto que serviu o tecido, certo? E aí vocês vão aí brincar, a gente vai deixar esse desafio aí para vocês, certo? E agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre transformando os tecidos. Um pedaço de pano pode ser transformado no que a sua imaginação quiser. Ele pode ser uma asa, um carro, uma peça de roupa, uma toalha, um monstro e muitas outras coisas que a sua imaginação criar, né? E aí, você já brincou com algum pedaço de tecido, né? No que você transformou esse tecido? Nessa imagem aí, veja essa imagem dessas crianças aí ao lado. Elas utilizaram um pedaço de tecido, não é?
E vocês acham que elas estavam brincando aí, elas usaram para fazer o quê? A tia, ela criou aí, elas criaram um tapete mágico, né? E elas devem ter viajado aí, né, pelo mundo da imaginação, por vários lugares. Que tal vocês aí em casa também fazerem uma brincadeira, né, utilizando tecido, né, com a mamãe, com o papai, você pode brincar aí, no caso aí com um tapete, fingindo que fazendo de conta que é um tapete voador, né? Ou vocês podem fazer como se fosse um mar, né? E aí existem várias possibilidades. Nesse momento vocês precisam deixar o quê? Fluir a imaginação, né? O que você acha? E agora vamos aqui falar um pouquinho sobre a mão na massa. O que você acha de dançarmos com tecidos? Né? A tia vai deixar aí para vocês também essa sugestão de atividades, né? Participem. Aí vocês gravam um vídeo e manda pra gente. Que aí na próxima aula a tia Aline mostra esse vídeo de vocês. Ó. O que você acha de dançarmos com tecidos? Peguem pedaços de tecido, né? E vocês aí em casa, junto com a mamãe e com o papai, vão formar aí duplas e vão fazer pequenas danças teatrais, transformando os tecidos em algum objeto ou lugar, né? E aí, mandem pra gente, certo? A participação de vocês é muito importante. A tia Aline e a tia Jaqueline ficam muito felizes quando recebem, né, as imagens que vocês nos enviam. E aí vocês façam essa brincadeira em casa, gravam um videozinho e manda para a tia Aline e para a tia Jaqueline, que nós iremos mostrar na próxima aula, certo? E para fechar, nós vamos fazer essa atividade aqui. Vocês vão pintar de azul. O que vocês sabem, sei. Então eu vou pintar de azul. O que eu tenho dúvidas, eu vou pintar de laranja, né? Laranja, amarelo. De vermelho, o que eu ainda não sei. Será que eu conhecer as diferenças entre retrato e autorretrato? Lembra que nós estudamos sobre o retrato e sobre o autorretrato? Diferenciar as vestimentas de antigamente com os dias atuais, né? As roupas, né, que as pessoas utilizavam antes, né? Das roupas que nós utilizamos no dia a dia, hoje em dia, atualmente. Será que conhecer a origem do gênero musical do samba? E vocês pintem aí com a cor correspondente. Reconhecer os instrumentos de percussão usados no samba. Lembra que nós estudamos? Diferenciar instrumentos de corda de instrumentos de percussão. Identificar que cada cultura ela tem um estilo de se vestir. Conhecer os estilos de uniformes para cada situação. Identificar as características de figurino como adereço teatral. Compreender que tecidos podem ser usados para criar efeitos na dança, né? Reconhecer o que é uma dança aérea, né? Vejam aí essa imagem aqui, na qual termina o nosso capítulo, que imagem bonita, né? Tem aí as crianças brincando, né? E aí, vocês vão realizar essa atividade aí, certo? E nós encerramos hoje o nosso livro, né, nosso capítulo. E aí, não deixem, né, de fazer o que a tia Aline pediu para vocês. Peguem um pedaço de tecido, façam aí, usem a imaginação, façam aí esses movimentos teatrais aí com a sua família, né? Manda esse vídeo pra gente, que na próxima aula a tia Aline mostra, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Qualquer dúvida, vocês peçam pra mamãe falar no WhatsApp, tanto com a tia Aline como com a tia Jaqueline, tá bom? Um beijo. E até a nossa próxima aula.